Fala, meus queridos do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou voltando novamente nessa semana para a gente agora ter um momento de correção das atividades que foram solicitadas na videoaula anterior, tudo bem? Então vamos já dando início à nossa primeira questão, né? Que a nossa primeira questão a respeito de todo o conteúdo que nós estudamos foi uma que se refere basicamente à caracterização do processo de exploração do pau-brasil durante o período colonial. Gente, como eu havia comentado na aula anteriormente, o pau-brasil, de certa forma, ele foi a primeira atividade desenvolvida pelos colonizadores portugueses no solo brasileiro. Se restringiu ali à faixa litorânea e, de certa forma, foi uma atividade que correspondeu basicamente para, de certa forma, tirar o prejuízo das longas viagens do continente europeu até aqui. O que falar dessa atividade? Primeiro ponto, do pau-brasil era basicamente feita a extração da árvore para fazer o aproveitamento de sua madeira, para a confecção de móveis, instrumentos musicais, utensílios domésticos e uma certa tintura vermelha que era liberada justamente também no seu caule, a chamada brasilina, que passou a ser utilizada justamente para poder fazer o tingimento de tecidos e outros materiais. A mão de obra utilizada nesse ciclo foi justamente a mão de obra indígena. Os indígenas eles trabalhavam desde o processo de derrubada, com o processo de corte e com o processo de transporte desse pau-brasil até as chamadas feitorias. E outro detalhe muito importante, como que os indígenas eram pagos por esse trabalho? Basicamente por bugigangas. Os portugueses eles davam espelhos, facas, miçangas para os indígenas, justamente em troca de toda essa força de trabalho que os indígenas forneciam na exploração do pau-brasil. Então essas de fato são as principais características dessa atividade. Não foi uma atividade que de certa forma deu tanto lucro, afinal de contas sua rentabilidade não durou muito tempo e logo os portugueses procuraram justamente alternativas para que encontrassem outras atividades que fossem mais rentáveis, que substituíssem o mais brevemente possível a exploração do pau-brasil. Tudo certo? Vamos para a segunda questão? Amados, na segunda questão, eu vos pergunto quais são os fatores que contribuíram para que o ciclo do açúcar fosse viável no litoral nordestino. Por volta do século XVI, quando Portugal tenta iniciar o plantio da cana-de-açúcar, depois que percebe que o ciclo do pau-brasil já não era tão vantajoso, não era tão lucrativo quanto esperavam, o que é que acontece? Portugal vai colocar em prática o conhecimento do cultivo da cana-de-açúcar, que adquiriu, de certa forma, em algumas ilhas que colonizaram anteriormente. Mas os fatores que de fato contribuíram para que aquela região da zona da Mata Nordestina fosse, de certa forma, favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, foram basicamente fatores naturais, como, por exemplo, o clima quente dessa região, as chuvas bem distribuídas na zona da Mata Nordestina. Mais uma vez, zona da mata, eu faço referência àquela região do litoral nordestino, onde eu tenho o predomínio daquela vegetação de mata atlântica, tudo bem? E o solo rico em argila, o chamado solo massapê, que de certa forma oferecia uma grande fertilidade para que esse cultivo de cana-de-açúcar fosse realizado. Então, o que é que acontece? A partir disso, Portugal vai ter um certo êxito no cultivo da cana-de-açúcar. E a partir desse fato também, o que é que vai acontecer? A região de Mata Atlântica nordestina, como vocês podem observar nesse mapa, que fica aqui próximo ao litoral, imaginemos o seguinte: nessa faixa litorânea, aquilo que era a zona da mata, nesse pontinho verde claro, nessas manchas em verde claro, de certa forma se converteram a inúmeros canaviais. E uma das consequências disso, talvez a maior consequência ambiental, que é justamente também resposta para a questão seguinte, que é a consequência ambiental deixada na zona da Mata Nordestina com esse ciclo do açúcar, é a questão do desmatamento. A questão do desmatamento em si nessa região foi muito forte a partir desse momento. Afinal de contas, aquela mata nativa, da chamada zona da mata, de certa forma ela foi desmatada, ela foi devastada na realidade para poder dar lugar a imensos canaviais, que de certa forma isso também vai trazer alguns prejuízos ambientais para a região. A consequência disso a gente vê nos dias atuais. A região da Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados aqui do nosso país. Tudo jóia? Meus queridos, na quarta questão,
eu peço exemplos de atividades que foram desenvolvidas de maneira paralela ao ciclo do açúcar e que contribuíram para o processo de interiorização do Brasil. Processo de interiorização, gente, eu me refiro basicamente ao processo de ocupação do Brasil, né, na sua parte de dentro, né, o avanço para dentro do território brasileiro. E duas dessas atividades que contribuíram para esse processo de interiorização, uma delas, né, aqui no caso é a pecuária, a criação de animais, ela teve que ser realizada justamente nessa porção mais interior do nosso país, nesse período, justamente para que a criação de gado ela pudesse ser realizada mais afastada dos canaviais. Afinal de contas, era a atividade mais rentável naquele período. E o gado ele deveria ser criado afastado justamente para não atrapalhar essa atividade canavieira e também para que tivesse como abastecer a população que estava justamente nessa região onde o cultivo da cana-de-açúcar era realizado. E outra atividade também muito importante é a de agricultura de subsistência, como vocês podem observar aqui, ó, nessas folhinhas. Essas atividades também foram realizadas mais afastadas, né, com o intuito de cultivar milho, mandioca, entre outros vegetais, também com o intuito de fazer o abastecimento dessa população que estava na região de cultivo da cana-de-açúcar. E um detalhe muito importante, tanto a pecuária como também, né, essa questão da agricultura de subsistência foram de fundamental importância tanto para iniciar o processo de interiorização, né, iniciar e continuar esse processo de interiorização, como também para fixar novos núcleos populacionais na parte de dentro do nosso país. Por exemplo, o estado do Ceará ele não teve nenhuma importância, nenhuma relevância na questão do cultivo do açúcar nesse período. Porém, o Ceará vai aparecer nesse cenário, de certa forma, a partir do momento que a atividade pecuária passa a ser desenvolvida naquilo que compreende ao nosso atual território. Tudo jóia? Então, o que é que acontece? Essas duas atividades são exemplos de atividades que contribuíram para o processo de interiorização e para a fixação da população nessa parte de dentro do nosso país. Tudo certo? Temos outras atividades, como também, por exemplo, a procura, né? A extração das drogas do sertão, entre algumas outras. Vamos agora para a nossa próxima questão. Na nossa sexta questão, pessoal, eu pergunto qual a relação do ciclo do café com o início da atividade industrial na região sudeste do Brasil. Gente, se nós formos observar a ordem dos ciclos, né, o ciclo do ouro, a atividade mineradora, ela foi de fundamental importância para fixar a população naquela região sudeste e também para que essa região, de certa forma, florescesse, né, aparecesse nesse cenário do Brasil desse período. E, de certa forma, atividades paralelas à atividade da mineradora passaram a ser desenvolvidas. E uma dessas, né, corroborou justamente na descoberta de um solo bem produtivo, né, bem fértil para a atividade cafeeira, que é o solo chamado terra roxa, né, que possui, de certa forma, derramamento de basalto. E isso vai favorecer justamente a atividade cafeeira nessa região. E a partir disso, como a gente observa, ó, aqui nesse mapa, a atividade cafeeira ela sai aqui do Rio de Janeiro e se expande para São Paulo, para essa região aqui de Minas Gerais, para a parte do Espírito Santo, inclusive para o Paraná, bem mais distante. E essa atividade ela vai possuir uma fundamental importância no que diz respeito ao acúmulo de capital, né, recursos financeiros, em torno da venda do café e também em torno da infraestrutura necessária para esse período de exploração dessa atividade. Afinal de contas, na atividade cafeeira, ela possui de fato uma atividade que eu ia precisar de uma infraestrutura como de linhas de trem, né, as primeiras linhas de ferro, como também de galpões. Tudo isso, esse acúmulo de capital, tudo isso favoreceu de certa forma a atividade da indústria que surgiu posteriormente. Por exemplo, esses recursos, esses capitais foram investidos posteriormente na atividade industrial. A infraestrutura de galpões, a infraestrutura das linhas de ferro, posteriormente foram aproveitadas na atividade industrial. E isso, de certa forma, favoreceu também o desenvolvimento, né, o pioneirismo dessa região no desenvolvimento da atividade industrial. Tudo certo? Pois bem, meus queridos, finalizamos a nossa correção. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.